O capítulo 11 do Apocalipse, também conhecido como Livro da Revelação, é um dos textos mais simbólicos e complexos da Bíblia. Ele faz parte de uma visão que o apóstolo João teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. O capítulo 11 descreve a visão de duas testemunhas, a medição do templo de Deus e a sétima trombeta. Ele está repleto de simbolismo e imagens proféticas que têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo da história. A medição do templo, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. João recebe uma vara de medir e é instruído a medir o templo de Deus, o altar e os adoradores. No entanto, ele não deve medir o pátio externo, pois este foi dado aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses, ou 3 anos e meio. O templo simboliza a presença de Deus e o povo fiel. A medição pode representar a proteção divina sobre os crentes durante um período de tribulação. O pátio externo, entregue aos gentios, sugere um tempo de perseguição e opressão contra os fiéis. As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, versículo 13 e 14. Duas testemunhas são descritas como profetas que pregam por 1260 dias, também 3 anos e meio, vestidas de saco, símbolo de luto e arrependimento. Elas têm poder para fechar o céu, transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas. Após cumprirem seu testemunho, a besta que surge do abismo as mata, e seus corpos ficam expostos na rua principal de Jerusalém, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito. Após 3 dias e meio, elas ressuscitam e são levadas ao céu, causando grande temor. Como podemos ver, as duas testemunhas têm sido associadas a figuras como Moisés e Elias, pelo poder de realizar milagres, ou ao testemunho da igreja. O período de 1260 dias é frequentemente ligado a um tempo de tribulação. A morte e ressurreição das testemunhas simbolizam a vitória final de Deus sobre o mal, mesmo que haja sofrimento temporário. A sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e 19. A sétima trombeta é tocada, anunciando o reino eterno de Deus e de Cristo. Vozes no céu proclamam que o mundo se tornou o reino de Deus. Os 24 anciãos adoram a Deus, agradecendo por ele ter assumido seu grande poder e começado a reinar. O templo de Deus no céu é aberto, e a Arca da Aliança é vista. Como podemos ver, a sétima trombeta marca o clímax da vitória de Deus sobre o mal e o estabelecimento definitivo de seu reino. A visão da Arca da Aliança simboliza a presença e a fidelidade de Deus às suas promessas. Como podemos ver, o capítulo mostra que, mesmo em meio à perseguição, Deus protege seu povo. As duas testemunhas representam a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante da oposição. A sétima trombeta anuncia a vitória definitiva de Deus e a consumação de seu plano. O capítulo 11 do Apocalipse encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, mesmo em tempos de tribulação, confiando que Deus está no controle e que sua vitória é certa. Ele também serve como um alerta para o julgamento divino e a importância de se arrepender e voltar-se para Deus. O versículo 9 do capítulo 11 do Apocalipse faz parte da descrição das duas testemunhas e do que acontece após elas serem mortas pela besta que surge do abismo. Vamos analisar o versículo e seu contexto. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. Após as duas testemunhas cumprirem seu ministério de profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio, elas são mortas pela besta que surge do abismo. Seus corpos ficam expostos na rua principal de Jerusalém, que é chamada simbolicamente de Sodoma e Egito, versículo 8. O versículo 9 descreve como pessoas de todo o mundo veem os corpos das testemunhas e se recusam a permitir que sejam sepultados. Como podemos ver, a exposição dos corpos das testemunhas é um ato de humilhação e desrespeito, comum em tempos antigos para mostrar vitória sobre inimigos. Isso simboliza a aparente vitória do mal sobre o bem, mas também serve para destacar a resistência das testemunhas até a morte. O fato de os corpos não serem sepultados era considerado uma grande desonra na cultura judaica e do Oriente Médio, reforçando a ideia de que as testemunhas foram rejeitadas e desprezadas pelo mundo. Após a menção de homens de vários povos, tribos, línguas e nações, indica que o evento tem um alcance mundial. Isso pode simbolizar a universalidade do conflito entre o bem e o mal, bem como a atenção global dada ao testemunho das duas testemunhas. Também pode refletir a ideia de que o testemunho fiel de Deus será visto e rejeitado por muitos, mas não passará despercebido. O período de 3 dias e meio em que os corpos ficam expostos é simbólico. Na Bíblia, o número 3,5 frequentemente representa um período de tribulação ou sofrimento limitado, metade de 7, que simboliza plenitude ou completude. Isso sugere que, embora o mal pareça triunfar,
seu tempo é curto e controlado por Deus. Esse versículo pode ser interpretado como uma representação da perseguição e rejeição que os servos de Deus enfrentam em um mundo hostil. No entanto, também aponta para a vitória final de Deus, já que, após os 3 dias e meio, as testemunhas são ressuscitadas e levadas ao céu, versículos 11 e 12, demonstrando que o poder de Deus é maior do que a aparente vitória do mal. O versículo 9 nos lembra de que, como crentes, podemos enfrentar oposição, humilhação e até mesmo a morte por causa de nossa fé. No entanto, devemos permanecer firmes, sabendo que Deus está no controle e que, no final, Ele trará justiça e vitória. Além disso, o testemunho fiel de um crente pode ter um impacto global, mesmo que não seja reconhecido ou valorizado no momento. Apocalipse capítulo 11, versículo 9 é um lembrete poderoso da realidade da perseguição, da soberania de Deus e da esperança da ressurreição e vitória final. Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Naquela hora houve um grande terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O grande terremoto. O terremoto é um símbolo comum no Apocalipse, representando o juízo de Deus e a intervenção divina na história humana. Aqui, ele serve como um sinal poderoso da presença e do poder de Deus. A destruição de 1/10 da cidade e a morte de 7.000 pessoas mostram que o juízo de Deus é real e impactante, mas também limitado em escopo, sugerindo que ele ainda está dando oportunidade para arrependimento. Os sobreviventes ficam aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Isso indica que o terremoto e os eventos anteriores, a ressurreição e a ascensão das testemunhas, levaram muitas pessoas a reconhecerem a soberania de Deus. O fato de darem glória a Deus pode sugerir um reconhecimento forçado de seu poder, mas também pode indicar um genuíno arrependimento e conversão por parte de alguns. O número 7.000 pode ser simbólico, representando uma parte específica da população. Na Bíblia, o número 7 frequentemente simboliza completude ou perfeição, enquanto 1.000 pode representar uma grande quantidade. Juntos, eles podem indicar um juízo completo, mas ainda assim limitado. Esse versículo ilustra a resposta humana ao juízo e à intervenção divina. Ele mostra que, embora o juízo de Deus seja real e assustador, ele também tem um propósito redentor: levar as pessoas a reconhecerem sua glória e se voltarem para ele. Reconhecimento do poder de Deus. O terremoto e sua consequência nos lembram de que Deus é soberano e que seu poder pode ser visto mesmo em meio ao caos e à destruição. Isso nos desafia a reconhecer sua autoridade em nossas vidas. Arrependimento e conversão. A reação dos sobreviventes nos ensina que os eventos dramáticos podem levar as pessoas a refletirem sobre suas vidas e a se voltarem para Deus. Isso nos encoraja a estar sempre prontos para responder ao chamado de Deus, seja em tempos de paz ou de tribulação. Esperança no juízo de Deus. Embora o juízo de Deus seja assustador, ele também é uma expressão de sua justiça e amor. Ele visa corrigir e redimir, não apenas destruir. Isso nos dá esperança de que, no final, Deus trará justiça e restauração. Apocalipse capítulo 11, versículo 13 é um lembrete poderoso do poder e da soberania de Deus, bem como da importância de reconhecer sua glória e se arrepender. Ele nos desafia a confiar em Deus, mesmo em meio ao caos, e a buscar sua vontade em todas as circunstâncias. Meu querido e amado irmão, o livro de Apocalipse não é para nos colocar medo, mas sim nos alertar do que está por vir. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, não perca tempo, Ele está à porta e bate. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e fazer morada. Não importa o que você fez no passado, não importa como está o atual cenário da sua vida, Ele te quer do jeito que você está, e o restante da obra na sua vida, Ele o fará, se você está com algum problema, entregue nas mãos dele, e descanse o seu coração. Deus tem a solução para tudo, nada para ele é impossível. Ele é especialista em tornar realidade tudo aquilo que deu errado no passado. Meu querido irmão, Jesus está voltando. Cada dia e cada batalha vencida é uma oportunidade que ele te dá de receber a salvação. Não desperdice as oportunidades. Neste exato momento há milhares de pessoas clamando a Deus por apenas uma oportunidade. Jesus está voltando, e nós devemos nos certificar de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Cada dia nos devemos renovar nossa aliança com Deus, devemos purificar as nossas vestes diante de Deus. Mesmo em meio ao caos, há esperança. Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele, de buscar seu perdão e de viver em obediência à sua vontade. Se você ainda não conhece a Jesus, este é o momento de abrir o seu coração para Ele. E se você já o conhece, que estas trombetas sejam um lembrete para viver com propósito e fé, preparado para o que está por vir.
Deus te ama e quer te salvar. Não ignore seu chamado. Se inscreva no canal e deixe seu gostei. Escreva nos comentários se essa mensagem falou diretamente ao seu coração. Até o próximo vídeo.